nosso celular no silencioso, amém? Não venha ter nenhuma distração enquanto estivermos recebendo a palavra de Deus. Então coloque o teu celular no silencioso, para que ele não toque, para que você não tenha que sair, para que você não atrapalhe quem está ao seu lado. Foque a sua atenção na palavra de Deus, que é viva, eficaz e com certeza vai falar ao seu... Amém? Então, sem demora, você sabe que conferência, nós damos um espaço maior de tempo para o ministro, então nós não estamos com pressa de ir embora, né? Estamos assim mais desejosos da palavra. Então, nós estamos recebendo hoje aqui a Shirla, mas eu vou deixar que ela se apresente, palavra rapidamente para ela. Shirla, por favor, estenda as suas mãos. Vamos orar por ela, estenda as suas mãos. Pai, nós te damos graças. Nós sabemos que essa noite, esses dias serão um tempo poderosos aqui neste lugar. Cremos na tua unção através da vida. Use ela nessa noite para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Amém. Eu estou muito honrada de estar aqui. Queria publicamente agradecer ao pastor Vitor, a Lilian, pela generosidade. Eu já ouvi muitas coisas boas a seu respeito, viu? Vocês já são famosos, né? E a gente está muito honrado, estamos muito honrados de estar aqui nessa noite. Nós temos aí 3 momentos, não é? De comunhão com o Senhor e com a palavra. E talvez a direção para essa noite é de lançar alguns fundamentos a respeito de oração. Você sabe, esse assunto oração não é um assunto que é só para as senhoras da igreja, para aquelas senhoras que estão assim aposentadas e aí vão para a igreja só quarta-feira à tarde, porque afinal de contas não tem nada para fazer, então vão para a igreja orar. Talvez alguns de nós temos essa mentalidade, não é? Mas eu sei que você é uma igreja muito bem ensinada, e eu sei que oração é algo que é muito importante. O seu pastor fala de oração com muita facilidade. Falaram, né, de vir de um momento, né, de uma maratona aí de oração. Então eu creio que eu estou no lugar certo, amém? Glória a Deus. Oração... Realmente, né, eu gosto de repetir aquilo que uma amiga ministra, uma amiga ela fala, ela diz, oração não é o que você faz, oração é quem você é. Sua vida é uma oração a Deus, amém? A sua existência é uma oração a Deus. E eu queria começar, não é, lendo uma profecia do irmão Reagan. O Senhor usou ele para falar a respeito de oração. E essa profecia foi dada para ele em 1980, já faz alguns anos, mas a palavra de Deus, uma inspiração de Deus, ela nunca fica velha, né? Ela nunca sai de moda. E diz assim a profecia, alguns diriam que a nossa igreja, o irmão Reagan falando num dos cultos dele, ele diz, alguns diriam que a igreja é uma igreja de louvor. Outros diriam que a nossa igreja é uma igreja da palavra. Outros diriam que a nossa igreja é uma igreja de fé. Alguns diriam que a nossa igreja é uma igreja do poder. Mas sim, diz o Senhor, eu estou procurando uma igreja para aqueles que esperarão de mim. Pois vocês nunca poderão cantar como vocês devem cantar, até que vocês tenham esperado de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você nunca poderá adorar como deve adorar. Vocês nunca poderão, de fato, andar em fé, que vocês devem andar em fé, até que vocês tenham esperado de mim, até que a oração seja parte de vocês, como a respiração é parte do corpo físico. Vocês não podem desfrutar da completude da palavra e do poder. E o poder nunca é manifestação total, até que vocês se tornem conhecidos como uma igreja de oração. Amém? Então essa
palavra foi dada pelo Senhor ao irmão Reagan, e eu me lembro, né, ele intensificando momentos de oração, enquanto o Senhor instruía o ministério dele a ser guiado realmente por essa veia. Muitos dizem que o irmão Reagan, ele era um homem de fé, e realmente ele foi um homem de fé. Muitos dizem, alguns que já conviveram com ele de perto, e a gente pergunta, e aí, o que mais, assim, sobressaiu para você na pessoa do irmão Reagan? O que mais se destacava nele? E eu já ouvi muitos homens e mulheres de Deus dizendo, olha, ele foi um homem de fé, ele foi um homem de amor, andava em amor, ele escreveu aquele livro, O Caminho, o Amor, o Caminho para a Vitória. Ele não falava mal de ninguém, você nunca viu o irmão Reagan falando a respeito de ninguém. Mas a grande maioria das respostas que eu recebo essa pergunta, para pessoas que andaram lado a lado com o irmão Reagan, que participaram da intimidade com ele, eles dizem, ele era acima de tudo um homem de oração. Então, todo fracasso na nossa vida, ele é primeiro um fracasso em oração. Você entende? Todo fracasso na sua vida, ministério, seja nos negócios, seja na família, seja no casamento, eu estou dizendo em todos os aspectos da sua vida. Se existe ou já existiu algum fracasso, esse fracasso primeiro foi um fracasso em oração. E sabe, amados, oração realmente faz parte, ou deve, não é? De quem nós somos, amém? A Bíblia fala que nós somos uma casa de oração. Então eu gostaria de abrir a Bíblia com você, abra lá comigo em Isaías, no capítulo 56. Por favor, Isaías capítulo 56. Eu tenho certeza que você já viu, já leu esse versículo. E eu tenho certeza que os versículos que nós vamos compartilhar com você nessa noite, não é nenhum versículo revelacional para você. Não é nenhum versículo que você não tenha lido, ou que você não tenha já estudado antes, mas nós cremos, não é, na inspiração do Espírito Santo para trazer algumas verdades aqui e iluminar o coração. Assim como a carta de Pedro, não é, para os irmãos, ele disse, olha, eu não quero aqui vir trazer nenhuma revelação nova. Pedro falando no capítulo 2. Eu só quero aqui ativar, avivar a sua mente já iluminada. Amém? Você já tem recebido da palavra, você já tem recebido da importância de oração. Meu trabalho aqui nesses 3 dias, sabe, é abanar um pouquinho do fogo que já está acontecendo nesse lugar. Amém? Aleluia. Iluminar ou despertar a sua mente, a sua mentalidade que já está iluminada sobre esse assunto. Aleluia. Isaías capítulo 56, no versículo 7 diz, também ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Deus, ele estava obviamente vendo e contemplando um dia em que a casa dele, o templo que foi levantado para ele no Velho Testamento, seria um templo onde todos os povos poderiam entrar. Seria um lugar onde todos poderiam participar da presença dele. E a Bíblia fala que ele receberia os sacrifícios de todos os povos, não é? Seria aceito no altar do Senhor. Então Deus, ele não estava apenas falando daquela aliança que ele tinha com os judeus. Mas Deus, ele estava visando, não é? Assim, em antecedência, o dia em que todos os povos da terra poderiam ofícios para ele. E esse sacrifício seria aceito. Mas deixa eu te dizer, esses sacrifícios não seriam sacrifícios feitos com animais, não é? Sacrifícios naturais com sangue de animais como bode, touro, ovelhas, mas seria um sacrifício de Jesus, onde todos os povos da terra aceitar desse sacrifício, amém? E ele nos alegraria nisso, amém, amados? Agora também existe, não é? A outra perspectiva desse versículo, em que se Deus naquele tempo estava falando de uma casa de oração, que ele levantaria essa casa, que a casa amada, uma casa de oração para todos os povos.
Eu preciso ler esse versículo à luz do Novo Testamento, à luz da revelação daquilo que Jesus fez por nós. E você sabe que hoje nós somos a casa de Deus. Aleluia. A Bíblia fala em 2 Coríntios 3,16, nós somos o Espírito. Amém? Quem habita aí dentro é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então aquilo que era apenas assim, limitado para um povo, e aquele povo, os judeus, tinha a presença de Deus ainda assim, numa forma bem limitada. Deus estava aqui contemplando, dizendo pelo profeta Isaías, que haveria um dia em que a casa dele seria chamada casa de oração. E eu quero te dizer, querido, você é essa casa de oração. Você pode dizer, não, mas eu acho que oração é só para quem é ministro. Oração é só para quem está nos 5 dons ministeriais. Oração é só e a família dele, as pessoas que compõem, não é, o quadro de ministros da igreja. Mas deixa eu te dizer, querido, oração foi algo, não é criado por Deus, é a sua comunhão com o Senhor. É a sua comunicação direta a Ele. E sabe, antes no Velho Testamento, a comunhão com Deus era limitada porque o homem... E quando o homem pecou, a comunhão que existia entre o homem e Deus foi separada. Amém? Então, tudo que Deus faz a partir de Gênesis 3,15, onde Ele promete que levantaria um varão, descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, Ele já está falando e profetizando em um tempo onde essa comunhão seria restaurada. Então Deus, Ele criou o homem para ter comunhão com Ele. Amém? Oração não são palavras bonitas que você deve dizer. Oração é a sua comunhão livre, com livre acesso diante de Deus. Amém, amado? E esse livre acesso no Velho Testamento, ele foi cortado, ele foi quebrado por causa do pecado, mas veio Jesus. E a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus foi aceito. Oh, aleluia! E no momento que ele foi aceito nos céus, a Bíblia fala que o véu foi rasgado. Amém? A separação que existia entre Deus e o homem já não existe mais. Você tem livre acesso. A Bíblia fala de nós chegarmos ousadamente ao trono da graça. Aleluia. Amém? Então existe agora um lugar em Deus para você, onde Deus, Ele precisa que você não ocupe o seu lugar de direito. Você é uma casa de oração, e isso Jesus pagou o preço para que você fosse. Amém? E Ele diz, essa casa, a minha casa, será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. É lógico, aqui tem 2 ou mais significados. Um é que Deus agora não olha Deus não olha o local geográfico onde você se encontra para se tornar casa de oração. No momento que você aceita Jesus, no momento que você tem a restituição ou a sua comunhão restaurada com Ele, você se torna essa casa de oração. Independente se você mora em Rio das Ostras, se você mora na Paraíba como eu, independente se você mora na China, ou no Camboja, ou na França, ou do outro lado do Japão, amém? Se você nasceu de novo, você é uma casa de oração. Aleluia. Agora, o outro significado desse versículo é que você se tornou uma ação. E não é só para você orar pelos seus familiares, não é só para você orar pelo seu marido, pela listinha que você tem, a minha casa, o meu trabalho, o meu carro novo, o meu sapato, o meu vestido, não é? O meu batom, o meu sabonete. Não me leve a mal, todas essas coisas são lícitas, mas no momento que você se torna uma ação, como a Bíblia diz aqui, Deus contemplando que isso iria acontecer, significa que de vez em quando, mais de vez do que antes, você vai ser um instrumento da parte de Deus para orar por pessoas que você nem conhece. Aleluia. Deus, Ele quer tirar você do seu cultural, do seu contexto limitado, e te estabelecer
como uma pessoa que ora, talvez até por nações inteiras. Uma pessoa que ora e coloca ou estabelece o plano de Deus na terra, não é? Através da sua vida você pode estabelecer o plano de Deus na terra e pode você mais do que com muita frequência vai orar por situações que você não entende. Vai orar por pessoas que você não conhece. Amém? Mas sabe de uma coisa? Você pode perguntar, mas e eu e a minha família? Eu preciso orar pelos meus, eu preciso orar pela minha casa. Mas sabe, queridos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, e nós vamos aprender durante esses dias aqui, que você não pode orar sozinho. Amém? Você não foi designado para orar sem ajuda. Existe um ajudador. Existe um que é aquele que pega junto com você. Ele é o Espírito Santo. Ele sabe como fazer você orar. Ele não oração por você, mas ele vai pegar junto essa tarefa com você. E ele vai te guiar em oração. Amém? E pelo Espírito você vai orar por coisas que vão além do seu entendimento natural. Orar por situações que talvez você não entenda realmente o que está acontecendo. Mas Deus quer usar você para trazer e manifestar a vontade dele na terra. Aleluia. E se vamos ser esse canal de Deus na terra, se vamos ser essa casa de oração para todos os povos, significa que eu não posso orar com o meu entendimento. Eu não posso orar baseado naquilo que eu sei, baseado no meu natural. Existe um nível de oração que Deus quer levar a todos nós, onde nós dependemos e confiamos no Espírito Santo. Amém? Porque nós não sabemos como orar. A Bíblia fala em Romanos 8:26. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como oferecer uma oração dignamente. Mas é o Espírito Santo, vem à nossa ajuda. Ele nos ajuda na nossa incapacidade de produzir resultados. Aleluia. E quando o Espírito Santo pega junto conosco, deixa eu te dizer, aquilo que era impossível vai se tornar possível. Você pode pensar, puxa, mas tem tanta coisa acontecendo na minha vida, eu preciso orar sobre isso e sobre aquilo. Você entra no seu momento de comunhão com o Senhor e está aí você orando por China, está aí você orando pelo Japão, está aí você orando por algum lugar diferente que você não entende e a sua mente vai querer dar um nó e dizer, puxa, mas eu preciso orar pela minha família. Mas sabe, querido, se o Espírito Santo te conduz para você orar por questões, sua lista de oração, não se preocupe, Ele tem tudo sob controle. Amém? Talvez alguém lá na China esteja orando pela sua lista de oração. Amém? A coisa mais impressionante, mais maravilhosa a respeito de oração é que a sua vida de oração não é ou não deveria ser. Amém? Sabe aquela oração que você entra, quando você entra naquele seu lugar onde você marca com o Senhor e você começa a orar e abre a boca, começa a bocejar, e aí aquele cansaço vem, e de repente aquele sono vem, e quando você se dá conta já está babando em cima da Bíblia. Não é o tipo de oração que Deus tem para você. Amém? Se a sua vida de oração, ela está meio xoxa, meio entediante, que você não tem muito assim, sabe, empolgação para começar o seu momento de oração, eu posso te dizer com toda certeza, você está fazendo da forma errada. Com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, oração é uma aventura. Amém? Oração é a coisa mais empolgante que um crente pode vivenciar. Você entra no seu quarto, você entra no seu momento, no seu lugar onde você reserva para estar com o Senhor. E a partir daquele momento, você já não tem mais controle. A partir daquele momento, você já não sabe mais para onde você vai, por quem você vai orar, quais os países você vai visitar. Oh, aleluia! Mas eu quero te dizer, querido, existe um nível de oração em Deus, onde você se submete ao Espírito Santo. É que você fecha a sua porta para ir orar, e você fecha os olhos, e você começa a orar, e quando você abre os olhos, pode ser que em algum dia desses, você vai se ver, ou se apresentar, em um vilarejo africano. Aleluia! Pode ser
que no seu momento de oração, feche os olhos e começa a orar. E quando você abre de novo, você está numa congregação de pessoas diferentes, com pele, a cor da pele, tudo diferente, a língua, o idioma é diferente, e você não fala nenhuma outra língua a não ser português, mas quando você vai abrir a boca para dizer o que está acontecendo, você começa a falar, não, é o céu, aleluia, as pessoas recebem salvação naquele momento, você faz o apelo, pessoas se convertem, e quando você fecha o olho de novo, você está de volta no seu quarto. Oh, aleluia. Eu estou falando de níveis de oração que Deus quer que você experimente no reino do Espírito. Para mim com cara de paisagem e dizer essas coisas não acontecem, mas eu quero te dizer, querido, se está escrito na Bíblia, se está escrito na Bíblia, deixa eu te dizer, a igreja de Atos era uma igreja que orava. Aleluia. A Bíblia fala em Atos 1,14. Na verdade, em Atos 1, a partir do versículo 5, não é? Lucas, escrevendo para Teófilo, ele diz, olha, o Senhor Jesus nos disse para não nos ausentarmos de Jerusalém, porque realmente João batizou com água, mas vem realmente o Senhor, e ele vai batizar com fogo, ele vai batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Samaria, a Judeia e todos os confins da terra. E a Bíblia fala que quando eles receberam aquelas palavras de Jesus, eles voltaram para Jerusalém. Estavam no versículo 1, Atos 1,14 diz que eles estavam unânimes, orando. O que é que eles estavam fazendo? Orando a respeito daquilo que Jesus havia dito. Que a promessa do Pai iria se cumprir não muito depois daqueles dias. Então, quando Atos 2:1 acontece, a descida não acontece, deixa eu te dizer, foi resultado de oração. Aleluia. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam orando unânimes. Pelo quê? Pela promessa que do Pai desceria do céu, como Jesus havia dito. Então, quando Atos 2 acontece, eles estão todos no mesmo lugar. E a Bíblia fala que de repente, oh aleluia, eu amo essa palavra na Bíblia, porque ela mostra como era de uma forma, mas está para mudar. E quando você lê a palavra de repente na Bíblia, significa, ei, a partir de agora tudo muda. A partir de agora é diferente. Que o Espírito Santo desceu sobre todos eles como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Línguas de fogo estavam repartidas sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora, onde é que tudo isso? Diga comigo, em oração. Aleluia. Então a oração vai fazer com que a vontade de Deus, o plano de Deus, a promessa de Deus se cumpra sobre a terra. Pessoas dizem, não, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. E sabe, queridos, muitas vezes Deus precisa da sua oração na terra. John Wesley, ele disse dessa forma, não é que ele falou que era, mas ele disse assim, olha, parece que Deus só pode fazer na terra algo que o homem pede a ele para fazer. Ou seja, que o homem dá a ele legalidade para fazer. Deixa eu te dizer, querido, Deus deu a terra para... Amém? Aleluia. A terra pertence aos homens. Obviamente, Deus vai requerer esta terra em algum momento, está próximo esse tempo, mas até Deus... não é? Fechar o contrato de aluguel que ele deu para Adão, essa terra pertence aos homens e pertence aos filhos. Então, tudo aqui na terra, para acontecer, precisa da autorização do homem. Satanás, para agir na terra, ele precisa da autorização de um homem. Amém? Para o diabo operar com influência maligna sobre a terra, ele precisa de um canal que seja usado por ele, para que aquilo que ele quer fazer na terra aconteça. Destruição, morte, roubo, assassinatos, violências,
tudo de ruim que você vê aí é obra do diabo, mas porque alguém deu espaço para ele fazer. E sabe, Deus é da mesma forma. Não pode se manifestar na terra, a não ser que o homem dê a ele essa legalidade. E deixa eu te dizer, quando Cristo subiu, amados, e ele delegou a autoridade para a sua igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, Deus deixou um representante legal nessa terra, e este representante é a igreja. Aleluia. Você e eu somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Significa que existem coisas que vão acontecer aqui na terra que só vai acontecer se nós permitirmos. Aleluia. É para você pensar mesmo sobre os nossos ombros a responsabilidade de algumas coisas que têm acontecido nas nossas cidades, nas nossas comunidades, no nosso estado, no nosso país, amém? Na nossa família. Temos responsabilidade, amém? E autoridade da parte de Deus para resolver problemas. Você é um solucionador de problemas, querido. Você pode pensar, puxa, mas eu nem sei o que fazer. Eu estou orando a Deus, buscando, assim, direção de qual passo tomar. Eu não sei o que fazer. Você pode não saber o que fazer aqui na sua mente natural. Mas nós carrega todas as respostas. Você carrega todos os direcionamentos que você precisa. Porque você é uma casa de oração. Aleluia. Você coloca ordem aonde você pisa. Se existem coisas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que estão fora de linha, a habilidade é sua de fazer aquilo voltar para o lugar, querido. Aleluia. Eu gosto de uma frase que Dr. Ed Dufresne, um grande homem de Deus que já partiu para estar com o Senhor, ele dizia, oração é mover coisas do lugar. Oração é mover coisas. Amém? Deus tem uma caminhada para você. Mas sabe que nessa caminhada vai existir obstáculos. Não que Deus tenha enviado. Mas a Bíblia fala, estamos no mundo. Nós teremos aflições nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Estamos apenas de passagem. Amém, queridos? Você está aqui para o quê? Para conquistar áreas para o Senhor. Então, se oração é mover coisas do lugar, significa que eu vou encarar na minha vida, no meu ministério, na minha caminhada, na minha família. E em oração, eu posso tirar esses obstáculos do lugar. Aleluia. Eu posso tirar obstáculos que estão me impedindo de avançar. E sabe, nós temos, não é? Essa responsabilidade e essa autoridade da parte de Deus. Amém? Olha o que diz lá em 2 Samuel, abra lá comigo, 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Aleluia. 1 Samuel capítulo 12. Só para você se inteirar, esse capítulo lida a respeito, né, do povo de Israel receber um rei. Deus não queria que o povo de Israel tivesse um rei. As outras nações, os outros povos pagãos tinham um rei. Deus queria ser o rei do povo de Israel. Mas o povo de Israel queria estar na moda. Já que os outros povos têm um rei, a gente também deveria ter um rei. Nós não queremos ser diferentes deles. Né? Então vamos entrar no modelo do povo tem um rei, vamos ter um rei também. Mas a Bíblia fala que esse não era o melhor de Deus para o povo. Deus queria ser o rei do povo. Mas eles insistem, eles pedem tanto, não é? E chega uma hora que Samuel, ele fica meio que entristecido, chateado. E Deus fala para Samuel, ei, eles não estão rejeitando você, não era o profeta. Era por parte dele que Deus se movia. Então, as instruções da nação de Israel eram passadas através de Samuel. Então, Samuel fica triste com aquilo, com aquela declaração e aquela insistência deles. Queremos um rei, nós queremos estabelecer um rei como todos os outros povos. E Deus diz, Samuel, então a você não, nem se preocupe. Eles estão rejeitando a mim.
Amém? Então, nós vamos pegar a partir dessa leitura aqui no versículo 19. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19, diz: E todo o povo disse a Samuel: roga pelos seus servos, pelos teus servos ao Senhor teu Deus, não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então o povo sabe que além de todos os pecados que eles tinham, eles estavam pedindo algo que não era bom. Eles estavam pedindo algo que não era vontade deles. E agora eles estão pedindo: Samuel, ora aí para Deus, para que Ele não nos acabe, não acabe conosco, porque estamos cometendo este mal. Versículo 20, então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríamos as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo. Oh, aleluia! Não é maravilhoso saber, querido, que mesmo quando você toma decisões erradas, mesmo que em fazer algo de errado, o Senhor, Ele não te desampara. Aleluia! A benignidade, a longanimidade do Senhor, ela dura muito. Amém? Aleluia! A bondade dele é excelsa. Ele diz: por causa do seu grande nome, ou seja, Deus não desampara por causa do nome dele. Porque mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel, querido. Fiel ao nome dEle, fiel à palavra dEle. Amém? Aí ele diz: porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Aí versículo 23, agora é Samuel dizendo, ele disse: enquanto a mim, longe peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e reto. Amém? Então, Samuel como sacerdote, não é, como profeta do Senhor, naquele tempo, ele considerava pecar contra Deus, de não orar pelo povo. Para Samuel, era pecar não contra o povo, era pecar contra Deus, deixar de orar pelo povo. Amém, queridos? Agora, se um homem no Velho Testamento, numa velha aliança, que é uma aliança inferior à que temos, se ele considerava pecados deixar de orar pelo povo que ele era responsável, amém, pelas pessoas que ele tinha atuação com elas, imagina você e eu debaixo de uma nova aliança. É inadmissível você, como crente do Novo Testamento, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, não praticar uma vida de oração, querido. Amém? É inadmissível você carregar todo esse poder de Deus aí dentro. O Espírito Santo que está aí dentro. Você tem noção que você carrega o poder que ressuscita? Aleluia. Talvez amanhã nós vamos tocar sobre isso, o poder da ressurreição que opera dentro de você, querido. A Bíblia fala que o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ele habita em você. Amém? Como é que alguém que carrega um poder tremendo, capaz de ressuscitar e viver inerte e apático e indiferente ao plano de Deus nessa terra, querido? Amém? Com certeza a nossa vida de oração pode ser melhor. Amém? Com certeza a nossa vida, o nosso nível de oração pode subir um pouquinho mais. Você pode dizer: não, mas Sheila, eu já tenho essa frequência de oração. Mas sabe, queridos, ninguém nesta sala aqui, inclusive o seu pastor, pode chegar diante de você um dia e dizer: ei, já aprendi tudo de Deus. Não tenho mais nada que aprender a respeito dessa área. Não tenho mais nada que aprender a respeito de fé. Sei de tudo. Eu duvido que o seu pastor faça isso, porque ele tem a cabeça. Amém? De entender, não é? Que nós, ainda que buscamos Deus, quanto mais buscamos a Deus, mais descobrimos que Ele é infinito. Amém, querido? Quanto mais você busca a Deus, mais você vai perceber que você precisa dEle.
Amém? Quanto mais você vai perceber que Ele é muito maior do que você pensa. E quanto mais você desenvolve a sua vida de oração, mais você vai perceber que precisa desenvolver essa vida de oração. E sabe, estamos entrando em um tempo, e eu não quero que você seja leviano com o tempo em que nós estamos. Talvez você não tenha noção do que está acontecendo no corpo de Cristo, na terra como um todo. Mas eu tenho propriedade para falar. Eu viajo muito. Só o ano passado eu fui para 6 países diferentes. Amém? Esse ano eu não viajei tanto, só fui para 3 países, fora do Brasil. E além de viajar no Brasil, eu viajo muito aqui dentro. Eu acho que desse ano... Eu acho que eu não tive 2 meses dentro de casa. Se contar os dias que eu fiquei em casa, não vai dar 2 meses completos. Então, de 52 finais de semana, eu viajo 46 finais de semana para ministrar. Então, eu tenho propriedade para te dizer, eu viajo muito, muitas igrejas, amém? Conheço muitos ministérios. E deixa eu te dizer, querido, estamos vivendo um ponto crucial na face da terra. Deus está fazendo algo grande, Deus está fazendo, Ele está se preparando para fazer algo tremendo. E deixa eu te dizer, esse algo tremendo só vai através da oração. Não é por acaso, pode ser que você ache por acaso, que o seu pastor teve essa ideia de ter uma conferência de oração justamente nesse mês de dezembro. Mas deixa eu te dizer, estamos para virar uma década. Estamos prontos para começar uma nova década. 2020 começa uma nova década. E no calendário de Deus é um momento profético para a igreja. E eu preciso que você pegue isso nessa noite. Aleluia. No calendário de Deus, Deus está movendo algumas coisas. Deus está fazendo algumas coisas, querido. Aleluia. Será um ano diferente para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou profetizando pela inspiração do Espírito Santo. Existe uma mudança que vai acontecer. 2020 é o seu ano. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, pastor, esses momentos de oração que vocês tiveram aqui pela manhã, já por um tempo, esses momentos de oração foram cruciais para mover coisas do lugar no reino do Espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Agora, você pode sentar aí, olhar para mim com cara de paisagem e dizer, palavra aí, beleza. Mas sabe, o povo de Israel vivenciava a maior visitação de todos os tempos, nos dias de Jesus. Jesus, o pão que desceu do céu, o Messias prometido, andava pelas ruas de Jerusalém. E ainda assim, mesmo ele anunciando que o reino de Deus havia chegado, havia uma parte de Israel que ainda estava esperando o Messias chegar. O que é que eu quero dizer com isso? Que você está ouvindo uma palavra dessa e se você não se sintonizar, se você não entender a época, o tempo que você está vivendo, você vai ficar esperando quando esse algo já começou a acontecer no seu meio. Aleluia. Então, a sensação que eu tenho é essa, eu costumo dizer assim e falar dessa forma. Sabe quando você chega na casa de alguém e a panela de pressão está no fogo? Você chega na sala e você sente aquele cheiro maravilhoso. A panela está na cozinha, mas da sala você percebe aquele aroma, aquela comida maravilhosa e aquele barulho. É assim que eu me sinto viajando para as nações. Deixa eu te dizer, Deus está cozinhando algo bom. Oh, aleluia. E dizem que é assim, panela de pressão só começa a cheirar quando está quase pronto, né? Amém? Então aquilo que Deus está preparando, querido, está quase pronto. Amém? Eu já consigo sentir o cheiro. É coisa boa. É derramamento. É visitação. Oh, aleluia. São demonstrações do Espírito como nunca antes. Se prepare para o novo de Deus na sua vida.
O novo está chegando. Aleluia. Ele disse, eu vou criar um rio no ermo. Aleluia. Rios no deserto. Amém. Aleluia. Coisas inusitadas acontecendo por causa da sua vida de oração, querido. Aleluia. Visitações, manifestações poderosas. Visitações de anjos. A gente não ouve falar muito de anjos esses dias, mas esses são reais. Aleluia, eles são nossos servos, eles são enviados para nos ajudar, eles são enviados conforme a nossa oração. E deixa eu te dizer, vai haver atividade angelical sobre essa igreja, para trazer provisão, para fazer o plano de Deus se manifestar. Aleluia! Essa área será afetada por essa igreja. Essa área será afetada por essa igreja. Essa palavra não vai ficar nesses 4 cantos aqui dessa parede, não. Ela vai sair. Você vai ser uma igreja, já é uma igreja relevante. Aleluia. Agora, como é que essas coisas vão acontecer? Em oração primeiro. Eu costumo dizer isso, sabe? Nada que você vai fazer, você faz primeiro, se não orando. Seja o que for, um negócio bem-sucedido, um ministério bem-sucedido, amém? Seja o que for, é um sucesso primeiro, orando. Aleluia. Como eu te disse, eu viajo por muitos lugares e muitos jovens acabam se identificando comigo por causa do meu testemunho, por causa da minha história de vida. Me converti com 15 anos de idade. Quando eu me converti, eu fui a primeira de gerações e gerações a me converter. Fui muito perseguida pelos meus pais e minha família. Eu não podia orar em casa. Eu era proibida de orar. Era proibida de ir à igreja. Era proibida de ler a Bíblia. Então, em que momentos que eu fazia isso? De madrugada, quando todos estavam orando. E o meu quarto não tinha porta. Então, para eu orar, eu tinha que colocar o meu rosto no travesseiro. E eu não podia orar e nem chorar muito alto, porque se alguém da casa me visse orando, eu apanhava. E já apanhei muito por obedecer ao Senhor, por orar. Amém? Aleluia. Mas dizia, não vai para a igreja. E eu não pegava a Bíblia e saia, eu vou para a igreja. Não, tá bom, vocês são autoridade sobre mim. 15 anos. E eu tinha já essa maturidade de entender que eu podia obedecer aos meus pais e obedecer a Deus ao mesmo tempo. E quando chegava o ponto de que eu escolhia Deus. Amém? Então, muitos jovens acabam se identificando comigo por causa da história de vida, das experiências que eu tive com o Senhor desde muito nova, justamente por causa de muita perseguição. E porque eu viajo para muitas nações, eles chegam dizendo, Shirla, eu também tenho, Deus tem me falado que eu vou pregar nas nações, não é? Porque essa é a minha experiência. Aos 15 anos de idade, eu estava orando e Deus na minha frente chegou face a face comigo e disse, você vai para as nações e você vai pregar o evangelho. Aleluia. Amém? Então, elas pensam, não é? Que para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, é só pegar a mala e ir embora. Porque foi isso que eu fiz. Comecei a arrumar a mala e segunda-feira eu queria partir. Hashtag partiu missões. E Deus disse, não, com você vai ser diferente. Você vindo numa igreja local. Amém? E foi assim que eu comecei no ministério, praticamente, não é? Obviamente, o ministério mesmo só aconteceu depois, mas a minha caminhada, a obediência ao Senhor. E esses jovens ouvem esses testemunhos assim, e eles dizem, olha, eu sou chamado para as nações, eu sou chamado para tal lugar, e realmente Deus tem falado isso comigo. E sabe, queridos, eu creio nisso, porque eu era uma jovem que também fui escolhida por Deus para pregar. Mas deixa eu te dizer, antes de eu pisar na Inglaterra, eu já tinha estado na Inglaterra. Como? Em oração. Já fui até hoje, inclusive Rio das Ostras.
Eu não pisei aqui, querido, hoje, ou ontem quando cheguei. Eu já estive aqui em oração. Aleluia. Eu já vi vocês em oração. Já vi o rosto de vocês em oração. Amém? Quando eu conheci Cleide, a moça que fez o meu cabelo, passagem, uma excelente profissional, eu já vi Cleide antes. Ela não sabe disso, talvez você não saiba disso, mas eu já a vi no reino do Espírito. Aleluia. Então, nenhuma coisa ou nenhum projeto que você vai fazer, você faz primeiro e depois ora. Você ora primeiro e depois faz. Aleluia. Quando eu cheguei no Quênia, eu nunca tinha estado lá fisicamente. Mas no momento que eu pisei, eu sabia já, antes de ir, que eu já tinha estado lá no Quênia. Aleluia. Uma irmã chegou lá para mim e disse, olha, eu já vi você antes. Ela disse, você já esteve aqui antes na igreja? É a sua primeira vez? Eu disse, é a minha primeira vez, naturalmente falando. Mas no reino do Espírito, eu tenho orado já há muitos anos por esse país. Eu já tenho pisado há muitos anos nesse lugar. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Quando eu cheguei no Japão, que era a primeira vez no Japão, eu já tinha estado lá em oração, eu já tinha lidado com algumas coisas no reino do Espírito. E sabe, é assim que Deus quer que você governe a sua vida, amados. Sabe, a maioria dos crentes, nós reagimos a um ataque do diabo e por isso a gente vai orar. A gente reage a um ataque do diabo, a gente vai orar. Mas eu quero te apresentar um novo nível de oração, em que você ora com antecedência. Aleluia. Deixa eu te dizer, espiritualmente falando, eu já não estou mais em 2019. Eu já não estou mais em 2020. Eu já estou em 2022. Aleluia. Jesus, ele nos ensina isso. A Bíblia fala que Jesus estava no jardim do Getsêmani. João 17. Aleluia. E ele começa a orar. E ele começa a orar de forma profética. E ele começa a pedir, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra. Ele diz, Senhor, esses aqui que o Senhor me deu, protege eles no mundo. Mas chega um momento que Jesus não está apenas orando por aqueles. Ele diz, eu oro por esses e por todos aqueles que um dia hão de crer no meu nome. Oh, aleluia. O que é que Jesus estava fazendo? Passando por séculos, por anos à frente dele. Jesus estava em 2019, olhando para essa multidão, orando no jardim do Getsêmani. Aleluia, pedindo a Deus, não só por aqueles lá, mas por esses que hão de crer no meu nome, ele disse. Amém? Então nós podemos antecipar-nos em oração. Aleluia. Nós podemos, não é? Estar à frente em oração. Aleluia. Olha só o que diz, abra lá comigo em Abacuque, no capítulo 2. Abacuque. Aleluia. Abacuque, capítulo 2. Oh, aleluia. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Diz assim, sobre Arda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for perguntado. Amém? Então o profeta Abacuque, ele diz, eu vou estar sobre, e sobre a fortaleza eu vou me apresentar. E naqueles dias bíblicos, né, naquela época, eles tinham pessoas chamadas sentinelas. Eram pessoas que ficavam numa parte alta da cidade. E elas ficavam ali naquela torre de vigia. Elas ficavam ali naquela chamada fortaleza. Os inimigos, pessoas, estranhos, se aproximavam da cidade. Esses que estavam nessa fortaleza, eles eram os primeiros a avistar alguém de longe.
E o que era isso? Era uma forma de segurança para a cidade. Então, os sentinelas anunciavam para a cidade que vem algumas pessoas chegando, e eles se preparavam para não serem pegos de surpresa, caso fossem inimigos se aproximando. Amém? Então, veja bem, o que Abacuque fala, ele considera esse momento de você estar diante do Senhor e estar lá para ouvir aquilo que ele tem para dizer em oração, como uma pessoa que está nessa torre de vigia. Porque, querido, alguém que ora é alguém que não está no mesmo nível que as outras. E, por favor, não me leve a mal, eu não quero dizer que você é mais importante ou melhor que as outras pessoas. Mas a sua posição, quando você é uma pessoa de oração, é uma exaltada. Por quê? Porque Deus ele vai mostrar para você coisas que o inimigo está tentando fazer. E se você for esse vigia, essa pessoa que realmente está lá na torre de oração, afinco, você vai desfazer estratégias do diabo antes mesmo delas acontecerem. Aleluia. Muitas vezes nós culpamos, não é? Pessoas que saem da igreja, nós dizemos que são carnais, são pessoas que não estão muito firmes, são pessoas que não querem nada com Deus, mas de certa forma é nossa responsabilidade. Se alguém entra na igreja e é machucado, se alguém entra na igreja e é enganado para sair, para voltar para o mundo, de uma certa forma, todos nós temos responsabilidade, não é só o pastor não. Se ela saiu do nosso meio, onde é que nós estávamos que não percebemos a frieza dessa pessoa? O que é que nós estávamos fazendo que nós não percebemos o sofrimento, o pedido de sua ajuda dessa pessoa? Será porque estávamos muito ocupados no nosso carro novo, com a nossa nova casa, com, o nosso novo emprego? E, queridos, não me leve a mal, eu sou da fé, amém? E todas essas coisas são lícitas, Deus quer que você desfrute de tudo que é bom sobre esta terra, mas deixa de vidas que são mais preciosas do que um carro novo. Aleluia. Paulo em Gálatas, no capítulo 5, ele diz, filhinhos, por quem de novo, ou seja, de novo, não era uma vez e pronto. Ele diz, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que esteja formado em vós. Aleluia. Então, muitas vezes não tem nascimento no nosso meio. Eu digo novo nascimento, não é? Pessoas que vêm para o nosso meio e acabam saindo. O que é isso, queridos? Muitas vezes é nossa responsabilidade. Falta nossa de orarmos para essa pessoa, até que Cristo seja formado nela. Tenha um nível, não é? De maturidade que mesmo que as circunstâncias se levantem, ela nunca vai pensar de sair da igreja, nunca vai pensar de se desviar para o mundo. As coisas podem acontecer de mal a pior, mas porque ela tem Cristo formado dentro dela, ela sabe, o mundo não pode me dar nada, eu preciso ficar com Cristo. Aleluia. E sabe, esse tipo de responsabilidade é minha e sua. E Abacuque aqui está falando desse sentinela, não é? Que está nessa posição, numa posição mais elevada do que o restante. Portanto, ele consegue ver de longe. Pessoas que oram, elas desenvolvem sensibilidade para ver coisas de longe. E sabe, Deus não quer que você fique apenas tendo reações a ataques do diabo. Deus quer que você se antecipe aos ataques do diabo. Aleluia. Deus quer que você, em oração, comece a desfazer estratégia planejado. E antes mesmo desses planos acontecerem, você desfaz. Amém? Olha o que ele diz, eu vigiarei para ver o que ele fala comigo. Essa palavra vigiarei aqui no original do hebraico é tissafa. Tissafa significa a palavra observar. É alguém que se inclina. É usado para expressar um espião, um agente secreto. Ou seja, quando você é uma pessoa de oração, você é um agente secreto no reino do Espírito. Aleluia. Quantos sabem que um alto, ele não recebe o mesmo treinamento que o soldadinho da praça?
Um agente secreto, ele vai receber treinamentos específicos, amém? Ele é chamado para missões impossíveis, aleluia. Ele é chamado para missões específicas. E como eu gosto muito de filme de ação, como aqueles agentes fuzileiros, né, do exército, que são chamados, o governo chama essas pessoas, esses homens, essas mulheres altamente treinados. E eles dizem, olha, essa missão nem pode estar no caderno, nem pode estar registrado. Vão para o campo do inimigo e vocês têm lá um refugiado, alguém que você precisa pegar, um prisioneiro de guerra. Amém, amados? E esse agente secreto, ele recebe a missão, ele aterriza na terra do inimigo, ele faz o plano de ação, estratégia de invasão, e quando o inimigo se desperta, aquele prisioneiro já está de volta no seu país natal há muito tempo. É assim que Deus quer que você haja no reino do Espírito. Um agente secreto em oração. Amém? Você vai em oração, você lida com coisas, certas pessoas que estão presas pelo diabo. Amém? Você resolve problemas e quando o diabo menos espera, você já está de volta, você já resgatou uma vida, você já resgatou uma família, essa família já está salva, ela já está liberta, ela já está na igreja, aleluia, ela já está congregando, ela já está com as coisas de Deus. Aleluia. Diga, eu sou um agente secreto no reino do Espírito. Sabe, um agente secreto, ele recebe coisas confidenciais. Amém? Nos filmes você vê, eles recebem pastas, muitas vezes eles recebem arquivos já dentro do helicóptero voando. E eles recebem, dá para ver que eu gosto muito, né? Eles recebem as pastas, os arquivos da missão deles. E eles leem aquilo. E aquilo está escrito lá, confidencial. Um agente secreto nunca chega em casa para a família dizendo, ei, estava lá no Afeganistão, matei uns 5 hoje. Não é? Não, eles devem honra, fidelidade ao país deles, e muitos deles não compartilham nem com a esposa. Para onde estão indo, até por segurança mesmo. Então, queridos, um agente secreto em oração deve ser alguém confiável com a língua. Diga amém, pode dizer amém, pode respirar, está tudo bem. Amém? Esse negócio, Deus me falou. Vamos orar, porque Deus me mostrou. Você sabe que aquilo que Deus te mostrou é para ser compartilhado. Se ele não diz especificamente, conte a fulano, você não diz. Aleluia. Amém? Então, agentes secretos requer maturidade. Aleluia. No reino do Espírito, está com situações delicadas de ministério, da vida do pastor, né, da vida da liderança, da vida do seu líder de departamento, e mesmo Deus te mostrando coisas. Não é para você chegar ou fazer um grupinho de oração na tua casa dizendo, menina, Deus me disse. Mas eu estou te dizendo para a gente, é a frase que deixa você espiritual. Eu só estou te contando para a gente orar. Mas um agente no reino do Espírito, querido, um agente maduro como Deus quer que você esteja, ele é maduro para receber certas informações e não até que ele veja cumprida a vontade de Deus para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele ministério, e ela não sai por aí dizendo, Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me falou. Amém? Nada errado de você dizer, olha, o Senhor falou alguma coisa, etc. e tal. Mas quando você começa a dizer a palavra que você usa, é que Deus me disse, Deus me falou, só mostra a sua infantilidade. Os maduros mesmo, os maduros, eles sabem dominar a língua.
Os maduros, eles não têm a necessidade de te dizer, Deus me disse. Deus me revelou. Eu estava orando e Deus me disse isso. Amém? Os maduros sabem que Deus vive dizendo algo. Os maduros já estão acostumados. Deus sempre fala e revela algo. Agora, a questão é, aquilo que Deus tem te revelado, é para ser compartilhado? Aleluia. Muito quieto aqui nessa... Amém? Então, se Deus não te disser especificamente, procure fulano, fale com ele sobre isso, fale com ela sobre isso, você não tem negócio nenhum de chamar a gente para orar junto com você, para revelar. Então, Deus precisa de pessoas de confiança em oração. Deus precisa que você amadureça nessa área. Nem tudo que Ele te revela, nem tudo que Ele te mostra é para ser dito, é para ser falado. Amém, queridos? Aleluia. A honra, não é? De conhecer uma pessoa muito influente nessa área de oração. Nós hoje no almoço até estávamos falando sobre ela, o pastor e Lília, né? Uma mulher de Deus que Deus tem me dado a honra de conhecer, que é Aiva Bennett. E ela é coordenadora de oração do ministério de Kenneth Copeland, que Kenneth Copeland fundou, né? E ela tem um nível de atuação nessa pegada de oração de uma forma extraordinária. E ela desenvolve grupos de oração na igreja local. E eles têm mais de 70 grupos de oração funcionando, grupos específicos que oram pelo presidente, pessoas que oram pelo exército, pessoas que oram pelos juízes, pessoas que oram por departamentos específicos da igreja. São mais de 70, se não me engano, são 77 grupos de oração. E ela estava falando comigo, ela diz, eu tenho um grupo de oração, que é o grupo dos desconhecidos, que é esse grupo de agentes secretos. Então, quando existem coisas, BOs grandes, sabe o que é BO, né? Boletim de ocorrência, né? Quando tem um BO grande para ser resolvido no ministério, na família de Kenneth Copeland, ela não chama esses grupos todos para orar. Esse grupo dos desconhecidos. Ela diz, eles nem sabem quem é que está no grupo. Não existe um grupo de WhatsApp, não existe um grupinho formado. Eles sabem que aquilo que eu compartilhar com eles não pode ser falado ou repetido. Porque lida com assuntos da família de Kenneth Copeland, coisas internas do ministério de Kenneth Copeland, da igreja, situações específicas. E ela diz, eu chamo todos eles. E eles não sabem quem é que vai aparecer na reunião de oração naquele dia. Então, quando nós chegamos lá, eu relato para o que está rolando, porque ela não diz isso em WhatsApp. Ela só chama, faz o ajuntamento, as pessoas do grupo dos desconhecidos aparecem. E lá você fica sabendo, quer dizer que você está aí, né? Quer dizer que você também é agente secreto, tá certo, olha aí. E eu pensando que era a única, né? Então é mais ou menos assim que... E eles oram a respeito de assuntos internos, assuntos relevantes, assuntos de extrema urgência e importância. E pronto, ela diz, no momento que eu disperso o grupo, no momento que eu falo, a oração acabou, ninguém mais vai citar, ou falar, ou mencionar, a reunião nem tivesse acontecido. Amém? Então, Deus, Ele precisa de pessoas maduras, querido, para esse tipo de missão. Amém? Onde Ele pode confiar assuntos a nós. E nós não vamos, não é divulgar o que está acontecendo, ou criar um problema. Ao invés de ajudar uma liderança, nós estamos criando problemas para a liderança. E sabe, o diabo já usou muito essa área de oração para destruir ministérios, para destruir casamentos. Eu acho que já chega, não é? Chega de ataques do diabo dentro de... Não, Deus quer nos levantar, amados, como esses agentes secretos
no reino do Espírito, para causar danos, não no nosso acampamento, não no nosso próprio exército, mas danos para o inimigo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar o pessoal do louvor para subir aqui para mim, por favor. Quando vocês subirem, já comecem a dedilhar algo. De preferência por inspiração, ok? Nada que você tenha ensaiado. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. A princípio mesmo, mas os músicos, né, as cantoras, os cantores já podem subir também. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Você está lá comigo? Diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios. Amém? Então, olha o que Paulo diz, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra ministros aqui, não é, remete à ideia de um remador subordinado, de um escravo. Naquela época, os navios não eram de motores, como hoje se tem. Eles colocavam escravos lá embaixo, na parte de baixo do casco do navio. E esses escravos, eles remavam. E eles remavam ao som de tambores. Então, quando o comandante do navio mandava dizer, ei, acelera, então o tambor batia mais rápido. Quando era para diminuir a velocidade, o tambor também diminuía a velocidade. Isso era mostrando para os escravos em qual ritmo que eles deveriam trabalhar. Amém? Então, essa palavra ministros aqui, que os homens nos considerem ministros de Cristo, é essa palavra para escravos, remadores, que não têm vontade própria, que não tem direito algum sobre nada, mas que está ali apenas para seguir ordens, para andar veloz ou diminuir a velocidade, não como ele quer, mas como o seu Senhor determina. Amém? O que eu quero mesmo que você medite é essa palavra dispenseiros. Ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, escravos, sem nenhuma vontade própria, e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros. Essa palavra dispenseiros no grego é a palavra usada para casa de distribuição, centro de distribuição. Ou seja, nós somos um centro de distribuição dos mistérios de Deus. Aleluia. Essa palavra mistério é planos, propósitos de Deus. Lucas 8:10 diz assim, que aprove a Deus, foi da vontade dele, nos fazer ser conhecedores dos mistérios do reino. Ou seja, Deus foi com a tua cara. O que era um segredo, aquilo que era um mistério, Deus resolveu revelar para você. Amém? Nós temos a revelação dos planos, do propósito de Deus. Mas Sheila, como é que é essa revelação? Que até hoje eu não entendo para que eu fui chamado. Que revelação é essa que até hoje eu tenho dificuldade de saber qual é a melhor decisão a ser tomada? Deixa eu te dizer, querido, essa revelação, ela não está na sua arena mental, na sua arena intelectual. Amém? Como eu disse no princípio, você carrega o Espírito de Deus. O poder que ressuscita habita dentro de você. E deixa eu te dizer, pelo Espírito, você sabe de todas as coisas. Pelo Espírito, não pela sua mente, não pelo seu intelecto, mas pelo Espírito, você tem total capacidade de entender o plano e o propósito de Deus.
não só para a sua vida, para as pessoas. Aleluia. Então, quando a Bíblia fala que você é esse dispenseiro dos mistérios de Deus, é que em oração você manifesta a vontade de Deus na terra para a vida de pessoas, para situações relevantes para uma cidade. Amém? Então você é muito mais do que você pensa. Amém? Diga, olha aí para o seu vizinho e fala: vizinho, você é muito mais do que você pensa. Aleluia. Aleluia. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Porque eu nem me marquei, eu nem sei por quanto tempo eu estou falando. Eu não quero deixar você aqui até meia-noite. Então, parece um relógio, mas não é. Uma outra pulseira que eu acabei usando e vim sem relógio. Então, eu não sei por quanto tempo eu estou falando. Mas deixa eu te dizer. Eu percebo pelo Espírito nessa noite que nós precisamos praticar oração. Amém? Quando se fala uma conferência, eu nunca gosto só de dar palavra e ir embora. Tem que deixar o Espírito Santo nos mover em oração. Amém? A Bíblia fala em Zacarias 12:10 que Ele, o Senhor, derramaria sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os descendentes, o Espírito da graça e da súplica, ou seja, o Espírito de oração. Amém, amados? Existe o Espírito de oração. Mas que Espírito é esse, Shirla? É o Espírito Santo. Amém? É o nosso ajudador, o nosso consolador. É Ele que nos ajuda a orar a vontade do Pai. Amém? Então, eu percebo que nós deveríamos dar um tempinho. Eu não quero deixar aqui você por muito tempo, mas essa é a direção do Espírito. Que nós oremos juntos. Para quê, Shirla? Para manifestar a vontade de Deus na terra. Aleluia. Que orando em outras línguas, você vai orar pela sua família, ou talvez por uma outra nação, ou talvez por um assunto que você nem está passando, que está acontecendo. Amém? Mas nós somos guiados pelo Espírito em oração. Aleluia. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Por favor. Aleluia. O irmão Reagan, ele costumava dizer que a oração em outras línguas é a porta para o sobrenatural. Pode deixar aí, pode deixar. Obrigada. Então, em outras línguas, é a porta para o sobrenatural. Amém? Então, como é que nós podemos ser dispenseiros dos mistérios, dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa própria vida, para a nossa família, para a nossa cidade? Como? Liberando os mistérios da terra. Amém, queridos? Eu costumo dizer, oração em outras línguas são os mistérios de Deus sendo ecoados na terra. E uma vez que você dá voz ao mistério de Deus, dá voz aos planos, aos propósitos de Deus, Ele volta para você de forma revelada. Então, para você receber revelação do plano e do propósito, você tem que liberar o plano e o propósito. Amém? Você tem que ecoar, colocar nessa atmosfera a voz do Espírito que está aí subindo no seu coração nesse momento. Amém? Então, se você está no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade. Abra a boca e comece a falar em outras línguas. Shirla, eu não sou batizado. Abra a sua boca e comece a falar também. Existe uma atmosfera favorável para abrir a boca e falar em outras línguas. O que é que estamos fazendo? Estamos